2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 10 ao verso de número 13. E depois nós vamos ler o versículo do capítulo 4, o versículo 6, 7 e o versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, e várias perseguições tenho suportado, de todas, porém, o Senhor tem me livrado. Ora, todos quanto devem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Versículo seguinte: porque Demas tem amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele lhe é muito útil ao ministério. Maravilhoso e eterno Pai, nós louvamos pela tua palavra, que pedimos e suplicamos o auxílio do teu Espírito ao ministrá-la, que as nossas mentes possam ser iluminadas a fim de compreendermos aquilo que nessa noite o Senhor deseja nos falar, e que assim seja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, essa é a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. É de conhecimento de todos que é uma carta escrita nos momentos finais da vida de Paulo. Recentemente tivemos a oportunidade, inclusive, de trabalhar parte dos textos lidos nessa noite e refletir sobre alguns conselhos preciosos que Paulo estava dando ao seu filho na fé, Timóteo. A porção do texto lido, sobretudo nos versículos iniciais, mostra o momento em que Paulo estava vivendo, um momento de grande perseguição, um momento em que ele estava aguardando para ser sentenciado à morte, em que a certeza de que os seus dias estavam chegando ao fim era evidente. Ele sabia que não iria escapar dessa ocasião, como em outras ocasiões em que a sua morte foi tramada, em que a sua morte foi desejada, mas em todas o Senhor havia dado o livramento, e ele alcançou de Deus a bênção de ser livre e continuar prosseguindo na caminhada a qual foi proposto a ele, de aquele que perseguia agora ser perseguido. Agora era diferente. Paulo estava aguardando o julgamento que iria conduzir à morte, e Paulo escreve a Timóteo na intenção de consolar o coração de Timóteo, de estar as suas últimas instruções, na expectativa de que aquele jovem pastor, aquele jovem missionário, aquele jovem servo e discípulo do Senhor fosse alimentado pelas suas últimas palavras. Fica evidente o desejo de encontrá-lo, como já fizemos menção em outras ocasiões. Ele desejava vê-lo pessoalmente, desejava dar os últimos conselhos olhando nos olhos de Timóteo, desejava mostrar talvez a importância que Timóteo teve na sua vida e dar instruções pessoais, íntimas, olhando dentro dos olhos de Timóteo. Infelizmente, ao que se sabe, ao que está registrado na história e o que é prerroga na tradição, é que esse encontro nunca aconteceu. Foi um encontro almejado e desejado por Paulo, mas que ficou para a eternidade. Não ocorreu naquele momento. Paulo não encontrou Timóteo, Timóteo não chegou a tempo antes do inverno, como esse era o desejo de Paulo, de vê-lo, de encontrá-lo, de aconselhá-lo pessoalmente. Paulo então fala de alguns momentos que ele tem vivido, e fala da intimidade que
que Paulo e Timóteo tinham um com o outro. Ele chega a afirmar no versículo de número 10, de que ele havia seguido Paulo de perto. Que experiência maravilhosa para aquele jovem pastor, que experiência maravilhosa para alguém que estava começando na caminhada ministerial, ter a oportunidade de ter como discipulador nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Que oportunidade maravilhosa para alguém que estava começando na caminhada cristã, começando na caminhada ministerial e também cristã, ter a oportunidade de ter como seu mentor nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, um vulto daquela época na pregação do Evangelho, um homem de um grande conhecimento e de um coração fantástico. Aos pés de Paulo, Timóteo aprende mais a respeito de Jesus e passa a ser totalmente direcionado o seu potencial para o seu ministério. De perto, e de perto, era de perto mesmo, em boas viagens de Paulo, Timóteo esteve ao seu lado, ouvindo as suas pregações, ouvindo as suas palavras, tendo a oportunidade de orar por Paulo e de também Paulo orar pela vida dele. Era uma oportunidade que, acredito, todo jovem seminarista desejava ter e encontrar um Timóteo, um Paulo na sua vida. Todo jovem seminarista e vocacionado como Timóteo desejava encontrar alguém feito Paulo, que pudesse de alguma maneira impactar a sua vida de uma maneira positiva. E Paulo vai dizer que essa oportunidade que Timóteo teve de conhecê-lo de perto fez com que ele aprendesse através do seu ensino, através das palavras, através das ministrações, e não apenas as pregações, não apenas os estudos feitos nos lares, como em boa parte ocorriam, não apenas as pregações públicas a qual Paulo ministrava, seja na sinagoga ou ao ar livre, mas sobretudo com os seus gestos e com as suas ações. Paulo também estava ensinando Timóteo, porque através das nossas atitudes nós deixamos marcas profundas naqueles que nos rodeiam, e essas marcas profundas foram alicerçando o coração e o ensino que pesava sobre a vida de Timóteo. A vida de Paulo, o seu procedimento, o seu propósito, a sua fé, o amor, a longanimidade, a perseverança, eram características de Paulo, que de alguma maneira estava ensinando a Timóteo a também amar, a também ser longânimo, a amar como Paulo amava, a ser perseverante, a ter a fé e a postura que ele tinha e a ter uma vida com propósito. Em um mundo onde as pessoas estão perdendo e tirando muitas vezes o seu foco, o foco da sua vida, porque não encontram propósito para a sua existência. Mas nós somos encorajados dia após dia a encontrar um propósito para as nossas vidas. E a Escritura vai nos dizer que Timóteo encontrou em Paulo propósito. Havia propósito na sua existência. Paulo não fazia nada sem propósito. As suas pregações, as suas viagens, a sua vida como um todo, ela tinha um propósito, e Timóteo teve a oportunidade de pouco a pouco conhecer qual era esse propósito, sendo trabalhado através das virtudes que todos nós precisamos ter. Mas apesar dele ter experimentado momentos agradáveis de Paulo, de grande aprendizagem, que fizeram de Timóteo alguém melhor, que fizeram de Timóteo um cristão mais parecido com Cristo, pois Paulo em diversas ocasiões havia citado: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Esse Timóteo também foi testemunha ocular de muitos sofrimentos naquele que era considerado seu pai na fé, aquele quem ele passou a admirar certamente, a quem ele amava, aquele a quem Timóteo desejava bem, também foi alvo de muitas perseguições, e muitas das quais Timóteo participou, presenciou ou teve conhecimento. E o texto fica claro: as minhas muitas perseguições, os meus sofrimentos, a quais eles haviam passado em algumas cidades, apesar de ser um homem como Paulo, um homem destemido, ousado, dócil, aprendizado, um homem que foi transformado pelo Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa, daquele perseguidor do Evangelho para alguém que passa a ser perseguido. É um homem agora que sofre profundamente, um homem que já não tem mais a possibilidade de ter e de andar pelas ruas como outrora no passado, com toda a influência que ele tinha no passado, influência de Roma, influência dos judeus, mas agora como cristão, o que ele tem é perseguição, o que ele tem é sofrimento. Colocando numa balança, humanamente pensando, talvez haja a possibilidade de se questionar: será que valeu para Paulo? Será que valeu para Paulo abrir mão de tudo que ele tinha, de toda a influência, poder, prestígio, riqueza, fama, para simplesmente passar a ser alguém perseguido e contado pelos seus sofrimentos?
diversos sofrimentos e em diversas ocasiões sendo perseguidos, correndo risco de morte a todo momento. Mas ele disse em várias ocasiões, como nessa também, ele faz menção: em várias perseguições eu tenho suportado. Apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, apesar de todos os momentos tristes que aconteceram na vida desse homem de Deus chamado Paulo, o que ele diz é: de todas eu tenho suportado. De todas eu tenho suportado. E ele nos dá uma razão pela qual ele tem suportado todas. No final do versículo 10, quando ele nos diz: de todas, entretanto, o Senhor tem me livrado. De todas, entretanto, Deus tem sido o meu refúgio, bem seguro nos momentos de angústia. De todas as perseguições, de todos os sofrimentos, o Senhor tem me ajudado a suportar e a sair vitorioso, porque Ele está comigo em cada um desses momentos tristes da minha vida. Nos faz lembrar a afirmação do Senhor Jesus, quando nos disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por momentos difíceis, mas Jesus prossegue: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prossegue na afirmação de que o sofrimento e de que as perseguições não era uma característica apenas de Paulo. Pasmem, Paulo segue dizendo numa afirmativa que nos faz refletir profundamente o nosso viver cristão, como nós estamos caminhando na nossa fé. Ele prossegue dizendo: ora, todos quanto vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A afirmativa de Paulo a Timóteo, que estava começando, era uma afirmativa de que haveria momentos talvez piores do que o que Paulo estava passando na vida também de Timóteo, de todos quanto desejarem viver piedosamente, de todos aqueles que desejarem viver e seguir a Jesus com o coração aberto, de fato desejosos de ter uma experiência real com Cristo, de que alguém que nasceu de novo verdadeiramente, ele vai acabar entrando num processo de nadar contra a correnteza, e isso haverá alguns desgastes, entre eles algumas perseguições. Em todo o tempo onde a igreja existiu, em todo local onde a igreja existiu, e por todo o tempo da história da igreja, todos os fiéis, leais e piedosos passaram por grandes aflições, sejam Noé, motivo de pilhas e de zombarias, seja Daniel, que foi lançado na cova dos leões, seja o José, que foi vendido pelos seus irmãos, sejam aqueles que foram escanteados ao longo da história. Em alguns momentos serão traídos, outros vendidos, perseguidos, alguns vão tentar silenciar e outros vão tentar colocar em descrédito as suas palavras e as suas obras, como foi no caso de Neemias. O sofrimento e as perseguições farão parte da nossa vida, se você de fato deseja viver a vida como Cristo espera que você viva. Se de fato a realidade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é uma realidade na sua vida, se prepare para a guerra, porque você enfrentará oposição no mundo espiritual e oposição no mundo físico. Mas o Senhor nos ajuda e nos promete de que Ele tem a armadura para passarmos por essas artimanhas, para enfrentarmos os dardos do maligno, as setas do adversário, e Ele nos capacita com o seu Santo Espírito a termos sabedoria para lidar com o sofrimento e com as perseguições que tão de perto chegam até nós. Ele prossegue fazendo uma outra informação interessante: os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pessoas que o Senhor entregou à própria sorte, como o texto nos diz no capítulo 1 do livro de Romanos, obstinados, ao ponto de que o Senhor os entregou e eles começam a fazer perversidades, agindo mal e enganando e sendo enganados. Olha ao redor, olha o cenário da política nacional, né? Basta ligar e ver as últimas delações que nós começamos, as delações dos últimos anos, nós começamos a ver como enganam e são enganados ao longo da história, roubam e são roubados ao longo da história. Mas uma coisa é certa: aquilo que fica impune aqui, certamente não fica impune na eternidade, porque aquilo que é encoberto ao seu tempo será revelado. Talvez aqui muita coisa não seja descoberta, mas na eternidade serão. O que importa pararmos para refletir nesse texto é que ele continua sendo muito atual. Os perversos e impostores, alguém que se passa por alguém que não são, de fato, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele prossegue na afirmativa de que, apesar dessas pessoas
conhecerem, e de que enganando e sendo enganado muitas vezes prejudica o povo de Deus e faz o povo sofrer e perseguir. Paulo vai dizer: eu estou certo de que a minha partida, de que eu estou próximo, mas eu tenho uma postura diferente dessas pessoas. Eu não sou alguém que está caminhando de maneira pervertida, sendo um impostor da fé, enganando e sendo enganado, mas a minha postura é de alguém que combateu o bom combate, completou a carreira e guardei a fé. Que entende de que a vida cristã tem oposição, tem momentos de dificuldade, mas também tem a certeza de que nós somos fiéis ao Senhor, nós teremos dele a vitória. Alguém que começa e vai até o fim, e alguém que guarda a sua fé como um tesouro precioso. Guarde a sua fé como um tesouro precioso. O maior bem que você pode ter nessa terra não são os seus bens físicos. O maior bem que você tem nessa terra não é o seu cônjuge, ou até mesmo os seus filhos. O maior bem que você tem nessa terra não são nem seus pais. O maior bem que você tem nessa terra é a sua fé. Porque quando você perde a fé, você perde tudo. Que o Senhor nos alimente a fé. Guarde a fé. Porque é a fé que vai lhe fazer ter um casamento melhor. É a fé que lhe fará um melhor pai. É a fé que lhe fará honrar os seus pais, como o Senhor espera, que esse é um mandamento com promessa. A fé. Guarde a fé como um tesouro precioso. As coisas vêm e vão. Ame profundamente as pessoas e use as coisas. E não use as pessoas e ame as coisas. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sei que estou perto de morrer. Sei que a caminhada está próxima. Sei que eu vou ser julgado por um juiz e que a sentença dele será a morte. Mas a minha sentença, a sentença de Paulo já havia sido dada. Não pelo imperador dentro de algum tempo, não por um juiz iníquo dentro de algum tempo. A sentença de Paulo foi dada muito antes de Paulo nascer. Na eternidade, a Escritura vai nos dizer em Apocalipse: o Cordeiro que foi morto desde a eternidade. Na eternidade, no princípio, o Cordeiro que foi morto já havia lavado, purificado o sangue, com seu sangue, a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja do Senhor Jesus, que é lavada, é remida, e que essa igreja que está predestinada a um dia estar na presença de Cristo, Paulo lá na frente acaba entrando nessa igreja que tem o endereço certo. Alguém que não tinha endereço certo passa a ter o endereço certo, porque a igreja de Cristo, quem está em Cristo já tem o endereço certo. Por essa razão ele diz: eu sei, vou ser julgado pelo juiz ímpio, iníquo, mas eu sei, tenho paz no meu coração. A minha sentença já foi dada por um juiz justo na eternidade. Eu tenho a vida eterna. As coisas aqui são transitórias, nada se compara ao bem maior que para mim está reservado. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça. Te suplicamos que o Senhor esteja nos abençoando dia após dia, lapidando a nossa vida, a fim de que venhamos de servir de uma maneira honrosa, que sejamos motivos de alegria, de gozo e não de vergonha ao teu santo nome. Perdoa nossas falhas e imperfeições e nos ajuda, ó Deus, a passarmos pelos momentos de luta, de dificuldade, de perseguição, ou até mesmo momentos de bonança, de vitória, que muitas vezes nos seduzem também e nos afastam de Ti, mas que haja sempre o desejo de ser fiel ao Senhor, e que possamos no fim da nossa vida fazer as declarações de Paulo com consciência de que um dia nós estaremos na presença do justo juiz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém e amém. Deus